Bom, faz tempo que eu não gravo os vídeos aí, a correria com o Cold Stock, os motores também que eu tenho feito e, enfim, à medida que surgindo mais tempo eu vou colocando mais algumas informações técnicas, eu estou colocando mais à medida que o pessoal ou vem pedindo ou vem acontecendo algumas situações aqui do pessoal, clientes ou mesmo amigos que vêm trazer peças de motor ou eu mesmo precisando de peças, né? Então você tem que recorrer ao mercado de usados, de peças usadas, e aí você depara com alguns problemas. Então eu vou falar hoje sobre virabrequim, medição de folga, tá? De moentes e munhões, e vamos falar um pouquinho de bloco e tal. Então à medida que forem surgindo novos assuntos aí, de repente vocês vão pedindo algum assunto dentro da linha Opala, né? A gente vai falando, tá? Então vamos lá. O virabrequim do Opala, ou como qualquer outro virabrequim, ele é composto de duas, tem o contrapeso, as pontas, tal, né? Eu fiz aqui uma coisa bem rápida, né? Pega um pouquinho mais distante para pegar aqui, ó, tudo, não é só aqui. Aí o munhão, tá? Munhão é onde vai os mancais principais do motor. Vem aqui. Então esses são os mancais principais, é onde vai fixado o virabrequim, ou apoiado, melhor dizendo, o virabrequim. Então no virabrequim, que é essa parte maior aqui, tá? Ele é chamado de munhão, tá? O moente é onde vai a biela, então é a parte que é deslocada do centro, né? Então aqui vai a biela, tá? Então a gente tem aí no caso dos 6 cilindros, 6 moentes, tá? E 7 munhões, tem 7 apoios do virabrequim, beleza? Cada um tem a sua medida, obviamente. Talvez, para quem já conhece o virabrequim, as nomenclaturas, tal, talvez eu vou ser repetitivo, mas tem muita gente que não conhece, tá? Então vamos ver todo mundo, né? Então os munhões normalmente eles são maiores, né? Onde é apoiado o virabrequim, e os moentes, né? Onde vai a biela, eles são um pouquinho menores, né? No caso do Opala, na medida standard, tá? A medida que sai de fábrica, ele sai com 58,38 milímetros, tá? Tolerável, com tolerância de até 2 décimos para mais, e o moente 50,77 com tolerância de 3 centésimos, tá? Isso aqui em milímetros, tá? Aí vocês vão falar, pô, mas tem muita gente que fala, o meu vira tá 0,10, meu vira tá 0,20, isso para pistão também, mas nós estamos falando só de virabrequim. Então, o que é isso? Isso são sobremedidas, né? Ou inframedidas, melhor dizendo, né? No caso do virabrequim, se acontece algum risco, né? Ou algum desgaste aqui do munhão ou do moente, o que a retífica faz? A retífica vai, coloca numa máquina, tá? E vai dar um passe nisso, ele vai ficar menor, tá? Então ele vai ficar menor tanto o munhão, ou o moente, quanto o munhão. Se ele fica menor, ele precisa de um cara que vai apoiar ele novamente, que é chamada de bronzina. Acabei falando e não falei da parte mais importante, que é a bronzina, né? A bronzina é que faz o apoio do virabrequim, né? É onde vai o filme de óleo para sustentar o virabrequim ali. Então a bronzina, ela que vai fazer essa interface com o bloco, tá? Então a bronzina ela tem que ser um pouquinho maior para compensar esse desgaste que foi feito ou esse material que foi retirado na retífica, tá? Então as bronzinas eles vão ter a standard, a 0,010 polegadas, 0,20 polegadas, 0,30 polegadas e 0,40 polegadas, né? Então é isso que é o tal da medida 0,10, 0,20, 0,30. Então o virabrequim standard tá lá na medida 0, vamos dizer, né? Aí, puta, preciso dar um passe porque riscou ou, sei lá, desgastou, né, com o uso, vai para a retífica vai refazer os moentes e os munhões e vai, por exemplo, para a medida 0,10. O que significa? Que de 58,38, no caso munhão, ele foi para 58,13. Lembrando que essa tolerância vem para cá também, tá? Então a retífica tem que te entregar algo entre 58,13 ou até 58,15 no caso do munhão. E no moente, se assim for para 0,10, entre 50,52 a 50,55. Lembrando que aqui são 3 centésimos de folga o moente. Muitas vezes o desgaste ou o risco ou o dano no virabrequim é só no munhão ou só no moente. Então eu vejo, é muito comum, né, passar o virabrequim inteiro para uma medida. Como está muito difícil de encontrar virabrequins, né, bons, e eu vou explicar o porquê,
a retífica acaba fazendo isso e de repente não é nem necessário, né? De repente vamos supor que tirou o virabrequim e estragou lá os moentes da biela, né? Mas os moiões ainda estão dentro da medida, as medidas estão corretas, né? Ele está direitinho, não tem nenhum risco, então ele pode sim permanecer em standard e só fazer o passe dos moentes para 0,10. Desde que você tenha esse controle, né? Você meça isso, não tem problema nenhum em ter medidas diferentes entre moentes e munhões. Entre os moentes ou entre os munhões, aí sim todo mundo tem que estar na mesma medida, porque você vai comprar a bronzina, vai vir o jogo naquela medida, tá? Quando a retífica faz, você tem que escolher uma retífica de confiança, uma boa retífica, para ele respeitar uma coisa que é o raio de filete, a coisa mais importante do virabrequim, tá? O raio de filete, aqui eu fiz uma versão exagerada, tá? Eu estou falando rápido aqui para o vídeo não ficar tão longo, tão extenso e cansativo. Então eu dei um zoom aqui nessa área aqui, ó, tá? Então essa área aqui. Então tanto faz o moente quanto o munhão, vamos nesse desenho agora. O raio de filete, ele tem que ter, ele standard 0,10, 0,20, ele tem que existir, tá? Então a retífica, quando vai fazer esse trabalho de remover o material aqui, ela tem que respeitar esse raio, tem que manter esse raio. Por quê? A gente sabe que todo canto vivo de motor, de qualquer peça mecânica, ela gera umas trincas, ela fadiga, né? Então o raio de filete é justamente para impedir isso, tá? Então quando você vai comprar um virabrequim, por isso que eu falei lá no começo, eu vou comprar um virabrequim que estou precisando para o meu motor, ou precisando para o motor de cliente. Aí, puto, o virabrequim tá lindo, tá tudo direitinho, já foi feita uma retífica nele, aí quando eu chego lá, eu olho isso daqui, ó, tá um canto vivo aqui, ó, não tem raio. O virabrequim está morto. Não que ele não vai funcionar. Vai funcionar, as medidas podem estar certas, tal, mas isso daí é lixo, tá? Se você quer uma coisa de qualidade, não vai servir para sua aplicação. Ainda mais quando a gente vai fazer um motor, de repente, preparado, ou mesmo motor de rua, mas você quer uma coisa decente, tem que ter o raio de filete, tá? E como é que você vai conferir isso? Com um calibre de raio. Eu vou pegar ali. Então, o calibre de raio aqui no caso, essa pecinha aqui. Então eu vou pôr aqui, você vai ter que dar um zoom ali, X. Ó, então eu vou pôr aqui no... Ele tem várias medidas, né? Várias lâminas, igual o calibre de lâmina. Quem já conhece, ok. Quem não conhece vai ficar sabendo agora, tá? Então o que eu vou fazer aqui? No caso eu sei já que é 2 o raio admissível, né? Mas eu vou pôr essa pecinha aqui, ó. Vê se você consegue dar um zoom legal aqui, X. Eu já sei que o 2 é o indicado, ó. Então eu vou colocar aqui. Vem daqui, ó. Assim, ó. Chega mais perto lá, sem tremer. Peraí que eu preciso enxergar também, senão ferrou. Ó. Então, vocês vão ver que, tá vendo? Tá coincidindo. Deixa eu ver, não consigo apontar com o dedo, mas ó. Tá coincidindo a pontinha da lâmina com a curvinha que tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Não passa luz ou tá muito próximo, ó lá, ó. Certinho, tá? Então, esse virabrequim, ele está com o raio. Eu tenho que fazer isso em todos, né? Nos moentes e nos munhões, para aprovar o serviço da retífica, né? Como eu falei, essa retífica que foi feito esse trabalho é um parceiro nosso de confiança, então ele já sabe disso, eles fazem isso direitinho, então não tem... Logicamente a gente tem que conferir. É obrigação nossa, como mecânico, como preparador, conferir tudo que a retífica entrega, tá? Então não é porque a retífica fez que você já vai sair montando o motor, né? Lógico, e também não é desconfiança da retífica isso de maneira nenhuma. Você tem que conferir, você tem que entender as peças, você tem que conferir, tá? Então nós estamos fazendo aqui o papel de conferência do trabalho antes da montagem do motor. Porque senão eu vou montar um motor, de repente passou um detalhe lá pela retífica, pronto, o motor não vai ficar legal e aí a gente tem todos os problemas, né? Então vamos lá. Conferimos o raio está ok. Aí o que a gente tem que fazer agora? Conferir as medidas, tá? As medidas dos munhões e dos moentes para ver se está de acordo com aqueles números que a própria GM nos indicou, tá? Como é que a gente vai conferir isso? Através de um micrômetro, que é essa peça aqui, tá? Então não tem jeito, tem que ter essa peça, senão você não vai conseguir conferir, tá?
Então, o micrômetro é para a gente ver, não adianta medir com paquímetro, essas coisas não tem jeito. Chega um momento que você tem que ter precisão, você tem que ter a excelência na tua medição, né? Você tem que ter, as coisas têm que ser aferidas, porque aqui a gente está trabalhando com casas de um centésimo, né? Com a precisão de 1/100. Então, o paquímetro não é o indicado para isso, tá? Então, o certo é o micrômetro, tá? Então, nós vamos medir. No caso aqui eu vou fazer uma medição, mas o certo é medir no meio, no cantinho, aqui, vou virar aqui, pegar mais um ponto no meio, aqui, aqui. Então, para cada moente, ou para cada munhão ou moente, eu vou ter aí pelo menos umas 6 medidas, tá? Então, meço cantinho, meio, o outro canto, cantinho, meio e outro canto. Então eu vou fazer essas medições, vou anotar todas elas e ver se está tudo de acordo, né? No caso aqui nós vamos pegar, para facilitar, nós vamos pegar o último munhão, tá? Então vamos lá. Deixa eu só virar aqui, ó. Então vou pegar o último munhão aqui e vou fazer uma medição só, senão o vídeo vai o dia inteiro, né? Basta, ó, pronto, não precisa ficar forçando, nem é por aqui mesmo. Travei, tá? Vou conferir aqui, ó. Ele não dá pra ver pelo vídeo, mas ele tá arrastando aqui pelo munhão. No caso aqui a medida, tá? 58,14,5, mais ou menos, tá? Vamos lá pra lousa lá. Vamos voltar lá. 58,14,5. Significa que, sem ver bronzina, nada, ele tá na medida 0,10, tá? 58,14,5 estaria dentro disso, porque seria 58,13 a 58,15. 58,14,5 tá certo, tá? Aí vai falar, pô, mas tá perto. Não tem problema, tá dentro dos números, tá? É 1 ou 0, sim ou não. Bem lógico assim. Então, ainda vamos manter travado aqui, porque nós vamos precisar desse cara. Vou colocar na minha morsa aqui para facilitar a medição. Existe um suporte adequado para o micrômetro, mas aqui, desde que você põe um paninho para cuidar da sua ferramenta, beleza. E a ferramenta não pode ficar jogada, essas ferramentas tem que ficar no estojinho. O certo é ficar até em ambiente climatizado, não é o meu caso aqui, também não é o caso de muitas oficinas e de muitos entusiastas, né? Mas guarda ela num ponto que não vai bater sol, né? Enfim, a temperatura varia, dilata os materiais, aí você tem a diferença nas medições. Então eu vou pegar agora um súbito, tá? O súbito, ele é um cara que ele não tem a leitura direta das medidas, ele é comparativo. Então nós vamos lá comparar, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Esse cara eu vou inserir aqui, tá? No bloco, já com a bronzina, tá? E isso tem que estar apertado. Se ele não tiver apertado, no torque correto que ele vai trabalhar, tal, também vai me dar uma leitura falsa. Então, como é que eu vou fazer? Então, aqui eu já instalei as bronzinas, mas é simples instalar. Vou tirar uma aqui só para vocês verem. Vamos ver se dá para ver aí que é 0,10. Dá no vídeo? Uhum. Dá. Então, ó, tá 0,10, tá dentro lá conforme as medições da lousa, tá? Para encaixar ela aqui de novo, reparar aqui, né? E colocar a unhazinha aqui. Pum, beleza. Detalhe, todo mundo acha que quem segura, ou todo mundo, muita gente acha que quem segura a bronzina é a unha, tá? Não é a unha, é a interferência, tá? A interferência do mancal aqui, do suporte do mancal, é que faz ela ficar no lugar. Lógico, ela vai ter o outro parceirinho dela aqui, né? E ela vai ter uma interferência mecânica que vai impedir que ela deslize, tá? A unha ajuda só a guiar para não sair para os lados, tal, né? Coincidir os furos de lubrificação, mas é ela a interferência que faz. Por isso que é muito importante, quando pegar um bloco, fazer também o mandrilamento. Afasta um pouquinho. O mandrilamento dos mancais, tá? E um outro ponto importante, assim que você recebe um bloco, primeiro é limpeza, limpeza, limpeza e muita limpeza, tá? Então tô sendo repetitivo porque tem que ter limpeza. Outro ponto que eu costumo fazer, se vocês tiverem paciência para fazer também, é tirar todo e qualquer cantinho vivo da usinagem normal. Então, como é que você vai perceber? Você vai pegar uma lima e ficar aqui, ó, tirando todos os cantos vivos, tal. Fala assim, putz, cara, mas isso daí é bobeira, né?
Pode ser bobeira, mas você está aliviando qualquer possível ponto de estresse mecânico, ponto de tensão, melhor dizendo, e ali onde ia surgir de repente uma trinca, já não vai surgir mais, ou pelo menos vai minimizar as chances disso. Então, se você pegar o bloco que eu acabei de já fazer esse trabalho, você vai passar a mão aqui, ó, você não corta a mão, né? Ó. Tá tudo lisinho, ó, em qualquer cantinho dele tá todo liso, não corta mais a mão, tá? Porque foi tirado com lima, depois limpo, muito bem limpo, né, para você poder fazer a montagem e não ter nenhuma poeira ou nenhum resíduo de material para que impeça a montagem certa do motor, né? Então eu coloquei o mancal aqui, tá? Vou colocar o parafuso e apertar. Como é que eu vou fazer isso de forma certa também? Também tem esse detalhe. Não adianta eu colocar o parafuso aqui. Vou colocar o parafuso aqui e vou dar o torque correto, beleza. Esse cara, a cabeça, faz atrito com a superfície, a rosca faz atrito. Então, se não tiver tudo limpinho, o que vai acontecer? O torque vai ser falso, ou seja, não vai dar o torque certo, não vai estar esticando o parafuso na sua posição máxima, né, no que foi indicado. Então, eu vou passar uma graxinha, tá, na rosca, na cabeça, aqui, ó, para ele deslizar lá, né? Não tem problema que vai ficar sujo. Uma graxa aqui na rosca, uma graxa aqui na cabeça. Beleza? E agora sim eu posso dar o torque, tá? Eu vou apertar, essa parafusadeira é bem fraquinha, tá? É só para ganhar tempo. O torque do mancal do Opala, quanto que é? 65 libra-pé. Aí você vai falar, pô, mas eu faço em quilo. Tem sites na internet, tem vários jeitos de você converter isso. Eu costumo muito em fazer em libra-pé, porque é medida americana e o motor é americano, então a gente vai usando lá. Então esse aqui é um torquímetro de estalo, tá? Tá aqui, ó, 65 libra-pé. Então eu vou girar até ela estralar. Dá um pouco mais de espaço aí, X. Então... Pode deixar. Estralou. Estralou. Pronto. O normal, se eu não fosse mais usar esse torquímetro, alivia toda a tensão dele para não estragar a tua ferramenta. Então agora eu vou pegar o meu súbito e vou fazer a medição. Como é que eu vou fazer a medição? Que ponto que eu vou fazer a medição? Voltando para a lousa, só pode ficar daí, X, você mostra aqui. Aqui é um desenho do mancal, a bronzina, tá? Eu tenho que fazer a medida perpendicular à linha de corte do mancal ou da biela, tá? Então, vamos lá. Lógico que eu não vou pôr aqui no canal de lubrificação, né, da bronzina, vou pôr num ponto aqui. Aí eu vou escolher aqui a máxima deflexão do ponteiro. Ó, tá perto já do zero, vou dar uma giradinha aqui, ó. Pronto, achei o zero. Cuidado aqui na hora de soltar a mola do equipamento, cuidado das suas ferramentas, né? E agora, essa medida que tá zerada aqui, eu vou colocar no meu micrômetro que tinha feito a medição do munhão que vai naquela posição que é o mancal número 7. Tá? Então vou colocar aqui, também vou procurar a máxima deflexão, você vai ter que vir aqui, X. Ó, pega ali e o ponteiro aqui agora, ó. Tá dando quase 4 aí, né? Que eu tô de lado aqui, então vai dar um erro de paralaxe na medida. Mas só para vocês verem aqui. Quanto tá dando aí, X? 5. 5, caramba. Tá quase. Aí, ó. 3 e pouquinho, né? Bom, para efeitos do vídeo aqui, tá dando por volta de 3,5 mais ou menos centésimos. Vai ali para a gente voltar para a lousa. Então, qual que é a folga que é pedida aqui na casa do munhão? Folga é de 2 centésimos a 8 centésimos. Eu tô ali com 3,5 centésimos. 3,5 centésimos tá dentro do range aqui especificado. Então, não tem problema nenhum. Fala, pô, mas tá muito perto da folga mínima. Tá dentro da medida? Tá dentro da medida, tá dentro da medida. Então, acabou, tá?
Esse motor tá certo, lógico. Eu tenho que repetir agora todo esse processo para todos os munhões e todos os moentes, tá? Então isso é uma coisa demorada. O certo é você ir anotar. Eu vou ter um caderno lá que eu vou anotar, vai fazer um registro desse motor. Então começa a ter aí um DNA do motor, né? Então eu vou registrar isso, tudo certinho, todas as medições, né? Isso demora, como eu falei, mas é o jeito correto de se fazer. Existe mais um recurso que é a medição através de plastic gauge, tá? É bem rápida também, o plastic gauge é colocado lá, posso fazer num outro vídeo, também funciona perfeitamente, tá? Então esses dois métodos funcionam bem e é isso. Então vocês fiquem atentos aos seus virabrequins. Obviamente tem que também procurar por trinca, aí tem que levar numa retífica também de confiança para usar um produto que chama Magnaflux, que ele aparece nas trincas, enfim. Então, olha o virabrequim, confira o serviço da retífica, tá? De novo, eu não estou falando isso para desconfiar do serviço da retífica, é para conferir, é para auxiliar a retífica. Você, mecânico, entusiasta, técnico, você vai fazer um serviço que é conferir o trabalho de um outro parceiro seu e vocês vão chegar no objetivo comum e único, que é a saúde do motor. É só esse, tá? Não é nada para desconfiar ou para prejudicar ninguém. Isso daí é trabalho de técnico, trabalho de mecânico, trabalho de entusiasta que quer um motor decente, tá? Então, deixa eu ver, falei de tudo, falei de sem raio, as medidas, e é isso. Então, agora passar o dia inteiro fazendo as medições. A XPita vai fazer. Agradece eu. A XPita filmou, obrigado.